A quórum para iniciarmos nossa reunião? Sim, senhor coordenador. Então, dando início à reunião, passa a palavra para o secretário para a leitura da pauta. 22ª Sessão Ordinária da Câmara Setorial de Saneamento Básico da GR. Item 1, abertura. Item 2, leitura e discussão da ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada no dia 9 de agosto de 2012. Item 3, apresentação e discussão de processos relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 4, apresentação e discussão de processos relatados pelo conselheiro Zé de Paula Moraes Filho. Faltou o filho aqui. Item 5, outros assuntos de interesse da Câmara Setorial de Saneamento Básico. Item 6, encerramento. Bom, então, item 2, leitura e discussão da ata da reunião passada, datada de 9 de agosto de 2012. Vai ter que fazer a leitura aí, hein, Eduardo? Mas, se quiser dispensar, a gente... Não, você sabe. Como a ata a gente só conseguiu... Eu estava em São Paulo esses dias, eu só consegui fechar ela ontem, não teve nem como mandar para vocês dessa vez. Mas vocês sabem. Pode ser dispensada a leitura? Então, pode ser considerada aprovada. Então, aprovada a ata da reunião passada. Próximo ponto de pauta. Item 3. Apresentação e discussão de processos relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. 3.1. Processo. AGF. 2010, final 1277. Assunto: Instrução Normativa IN 070422. Queria, antes do conselheiro Danilo começar, fazer um pedido à Câmara, que é a retirada de pauta de todos os processos que eu teria que apresentar, que ao fazer uma averiguação aqui, eu percebi uns pequenos probleminhas aqui que eu preciso consertar. Então, aí eu queria passar para a próxima reunião. Vocês já podem ficar automaticamente na pauta da próxima reunião. Se não houver objeção. Ok, pode ser? Então, ficou retirado de pauta os processos do conselheiro Zé de Paula, no item 4. Bom, então, antes de começar a relatar os processos, como eu sei que alguns dos assuntos vão estar sendo discutidos, vão ser levantados aqui nas discussões dos processos, eu queria adiantar algumas coisas aqui para nós aqui na reunião, que a semana passada teve uma reunião extremamente importante aqui na AGR. A turma da Saneago veio aqui com o presidente da Saneago, e junto com o Humberto, estava eu, o Zé de Paulo, o Zé Duarte, o Eduardo, a Rosemar, a Cláudia da ouvidoria, gerente da ouvidoria aqui da GR também estava presente. E foi assim, uma reunião extremamente boa. O presidente da Saneago foi quase 3 horas aqui, passou quase com a tarde inteira aqui na GR, aqui no auditório, ouvindo todas os problemas principais, mais recorrentes, algumas situações que a GR vem vivido com a fiscalização e com a ouvidoria nessa área de saneamento. E foi apresentada também nessa reunião a proposta de revisão tarifária de acordo com o que teve de aumento da energia. Foi apresentado a proposta de reajuste extraordinário, de revisão extraordinária. Isso, quando teve a data base em abril, foi prevista a possibilidade, eles apresentaram a proposta, está em análise Vai iniciar a análise ainda. Da gerência, está em análise e deve vir para a gente apreciar aqui na Câmara também. Não é.
É que a questão que sim, a primeira proposta apresentada pela empresa, ela apresentou pedido de revisão, mas usando metodologia de reajuste. Então aí eles refizeram documentação já para poder realmente ser uma revisão com base somente no aumento da energia mesmo. Tem que subir. Espera um pouquinho que ele demora um pouquinho mesmo. Agora pode ir. Aí. Porque quando da aprovação da tarifa, né? Esse assunto foi colocado que tinha previsão de aumento de energia. O que todos nós queríamos que aumentasse a energia significava no momento que era a retomada da vida da CELG, né? Não é verdade? Não é isso? É um aumento que todo mundo torceu, né? Foi um aumento que todo mundo torceu, né? Porque sinal que a companhia começava a sair da UTI, que todo mundo espera. Então já foi previsto isso, né, Wagner? Lá em abril nós já tínhamos conversado isso aqui. É só essa lembrança. Bom, outro assunto também aqui nessa reunião que teve foi... O Eduardo colocou o problema da qualidade da água lá de Águas Lindas, que é um problema recorrente. Lá a situação, todo mundo sabe, lá são 100 e poucos poços, captação, e a qualidade lá é meio complicada. Outro problema foi da distribuição aqui de Aparecida, que foi conversado aqui também. A Mônica falou a respeito do TAC, da proposta de TAC que estava sendo estudado lá, para ser apresentado. Ela comentou a respeito do TAC, mas não fez a proposta. A Cláudia levou algumas situações da ouvidoria aqui da GR, algumas coisas algumas determinações da GR que estava sendo passado para lá que não estava sendo cumprida. O presidente ouviu, disse que ia tomar providências a respeito. Também foi discutido um pouco da nova resolução que está sendo estudada aí. O principal ponto da nova resolução de saneamento é a questão do usuário e proprietário, que é um do ponto que está pegando, que essa resolução ainda não deu mais um passo para frente. A questão de que se o proprietário, a diferenciação do usuário e proprietário igual é da energia. O saneamento ainda está um ponto de interrogação muito grande nisso aí. E o que mais que teve, Eduardo? Falou também da proposta da minuta de regulamento de infração também, né? De mudança do regulamento de infração, da multa poder cair um pouco. Também essa questão de mensuração dos valores do auto-infração, colocando os patamares ali, se foi arrumado, se não foi, qual o tamanho do problema, para mensurar melhor esses auto-infração. Isso foi... Muitos dos auto-infração acontece aqui, não sei se você explicou para ele, por falta das próprias Saneago pedir mais prazo. Não, isso foi falado. 30% dos auto-infração aqui é porque a própria Saneago não pediu prazo no processo, né? Isso aí é coisa administrativa, né? Isso também foi grande. Foi falado, foi levado. A Saneago já levou até muita multa por não informar, seja lá quem for. O próprio problema que teve falta de água em Goiânia, as multas aplicadas foi por falta de informar o usuário. Então é isso, entendeu? Nós conversamos a respeito desses processos que a gente vem discutindo aqui na Câmara, esses processos que com auto-infração já lavrados, alguns que não foram arrumados ainda, e até os que foram arrumados assim, mais um prazo bem depois do auto-infração. Isso foi levado ao novo presidente da Saneago, isso também. Ele foi extremamente solícito e atencioso e disse que ia tomar as providências que forem necessárias. Se não tomar, nós tomamos, né? Nós pega essa de cobrar a mínima e passa a cobrar o valor máximo da multa, que é 40 e poucos mil, né? Tá cobrando 21, né? Se continuar não informando, vamos passar para cobrar a máxima, né? Bom, então é isso. Entrando no nosso primeiro processo aqui,
uma solicitação que a Saneago fez a fim de ver uma instrução normativa aprovada por nós aqui que diz respeito à lavagem dos reservatórios. O Danilo, também foi discutido também esse valor das multas, né? Que assim, que não influi na qualidade da água. Quando nós vemos aqui tampa, alguma coisa assim, cobrando 21 mil, isso aí foi discutido também. Como é que vai fazer um reajuste? Como que vai acertar isso? A proposta é a seguinte, a proposta que a gente está na minuta, que a gente tem uma minuta pré-pronta, o que está faltando mais é que vai padronizar a parte administrativa da agência. Então, tem que ver o que vai virar para a gente poder apresentar até para a Câmara analisar. E a ideia é o quê? Algumas coisas que é mais simples, limpeza, organização, e para um artigo primeiro, o artigo 5º, que é o mais leve. De segurança, mantém no 7º. A questão, se a empresa resolver depois da multa, ter a possibilidade de reduzir a metade a multa. Então, assim, para mostrar assim, ela andou, ela fez alguma coisa, só que fez tarde. Pelo menos tem um benefício de não ter a multa mais pesada, pode ser metade da multa. E não ter, assim, e não ter critérios, essa faixa mais. Você vai ter o quê? Tem a multa lá, 20 mil reais, vamos supor, para padronizar, 20 mil. Se ela tem algum agravante, 50% a mais. Se tem um agravante maior ou é reincidente, 100% a mais. Tem que aprofundar. Tem que aprofundar isso aí pra gente... Eu até sugeriria que a gente deve ter consulta pública também dessas reduções. Mas, independente disso, até antes de ir para a consulta pública, a gente manda para os membros da Câmara para eles darem uma olhada, com calma, porque eu acho que só na reunião aqui não tem como ler nada. Então a gente pode fazer isso. Estava até falando, porque a energia é sempre um modelo, porque energia é das mais antigas que tem aí, a ANEEL uma das primeiras agências bem consolidadas. Então a energia é sempre um modelo mesmo. A energia tem um padrão que uma auto-infração tem 5 itens para mensurar o auto-infração. Reincidência, entre outros. São 5 itens. Dentro de um desses itens tem o critério da subjetividade da fiscalização. E esse critério da subjetividade, na Câmara de Energia aqui, a gente vinha discutindo esse critério. Entendeu? Então é um modelo que a gente pode tá seguindo e pegando alguma das experiências, né, Eduardo? Sim. De energia. Para mensuração do valor das multas dos auto-infração. Nesse sentido de que eu acho que o que está sendo pedido aqui em esclarecimento é em relação a atenuantes, né? Isso. Então como é uma coisa única, só tem uma empresa, a principal prerrogativa para que os atenuantes sejam aplicados é a não reincidência. Como é que nós vamos tratar dessa maneira? Vai ter que repensar o exemplo lá da ANEEL, acho que não vai ser o melhor, vai ter que ser uma coisa híbrida. Não, a ideia da reincidência seria o mesmo problema no mesmo local de concessão. Tá. Que seria para o município, cada município é uma concessão. Porque cada um é um processo. Que aí você trabalha de uma forma mais lógica. Ok? Isso aí. Bom, então, voltando aqui, esse processo, os primeiros processos da pauta com solicitação da Saneago, solicitando essa aprovação da instrução normativa de lavagem dos reservatórios, isso para cumprir o artigo 5º, inciso 12 da resolução 231. Esse artigo 5º, inciso 12, ela estava sendo fiscalizada e não sei se chegou a gerar autos de infração, mas com certeza os relatórios foram enviados, que era manter registro atualizado do funcionamento das instalações do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário. Ela apresentou aqui a minuta da instrução normativa 07.0422, foi... Vou ler o relatório aqui, fica mais explicativo.
conversa os presentes autos acerca de solicitação veiculada por meio de ofício DIPRE 500 de 2010, da Saneago, no sentido de vir aprovada a instrução normativa citada por esta agência, nos termos do disposto da Resolução 231 de 2005, artigo 5º, inciso 12. Os autos foram encaminhados à Gerência de Saneamento, que, por meio do despacho de folhas 9, solicitou que fossem realizadas adequações da supracitada instrução normativa. Isso quanto à periodicidade das lavagens. Regularmente notificada da ponderação efetuada pela Gerência Técnica da GR, a Saneago apresentou revisão da instrução normativa, que, mais uma vez, analisada pela multicitada gerência, manifestou de forma a acatá-la por meio do despacho folhas 29 dos autos. A gerência jurídica, via parecer GEJUR 198 de 2012, posicionou-se favoravelmente aos aspectos jurídicos da aplicação da referida instrução normativa, salientando que não houve nenhuma alteração relevante em matéria jurídica, sendo que os dados técnicos contidos na referida instrução já foram analisados pela Gerência de Saneamento, a qual emitiu parecer sobre o assunto. Os autos vieram por meio do despacho de folhas 37 a esse conselheiro para relatá-lo em reunião da Câmara Setorial de Saneamento Básico, e haja vista o transcurso de tempo decorrido entre as datas da solicitação e o encaminhamento a este gabinete, o presente conselheiro relator encaminhou os mesmos à gerência técnica, para que se pronunciasse no sentido de que, se a instrução normativa, revisão 1, apresentada, continua a atender às atuais necessidades de orientar nas atividades de lavagem dos reservatórios de abastecimento público da Saneago, visando a manutenção da qualidade da água tratada, produzida e distribuída. Tendo a gerência citada, por meio do despacho folhas 38, aduzido que a instrução normativa atende plenamente aos requisitos técnicos e às necessidades dos serviços de limpeza dos reservatórios pertencentes aos sistemas públicos de abastecimento de água, retornando os autos a este conselheiro para relatá-los em reunião da Câmara. E adiantando aqui o voto também, para a gente discutir junto, a instrução normativa apresentada pela empresa Saneago restou apreciada e aprovada pelas gerências de saneamento e jurídica desta pasta, que se manifestaram no sentido de que a mesma atende às exigências técnicas e jurídicas a que se propõe. Assim, de acordo com os pronunciamentos técnico e jurídico, meu voto é pela aprovação da referida instrução normativa 070422, revisão 1, alterada e reapresentada por meio do ofício DIPRO 4345 de 2010, à luz do disposto no inciso 3 do artigo 11 da Lei 13.569 e suas alterações, após votação da Câmara Setorial de Saneamento Básico, sigam os autos ao Conselho Regulador desta agência para apreciação superior. É o breve relatório e já adiantei o voto. Coloque em discussão. Você podia dar uma explicação técnica para nós a respeito da instrução aqui, Eduardo, por favor? A questão é a seguinte: a gente sempre tem cobrado da Saneago não que limpe o reservatório, mas que registre, porque a limpeza ela tem que definir pela qualidade da água, pelo o reservatório é único da cidade, então não dá para parar toda hora, então ele tem que parar quando for extremamente necessário. Então ela propôs essa minuta já para definir como é que ela vai registrar, quando que ela vai lavar, quais os critérios que ela tem para fazer essa limpeza do reservatório. Então eles vão limpar, e um dos critérios é analisando a qualidade da água. Então a gente analisou todo o documento tudo e viu que tinham algumas alterações, foram solicitadas alterações, fizeram, e depois, e agora ela já está de acordo com o que a gerência entende que seria adequado para essa minuta. Seria mais isso mesmo. O ponto principal é esse aqui, ó. É recomendado, que dentro da instrução é recomendado que os reservatórios estratégicos sejam lavados com um intervalo mínimo de 1 ano, podendo estender para 2 ou mais, conforme os resultados do monitoramento sistematizado e análise crítica dos responsáveis pela manutenção dos reservatórios de abastecimento público. Nos demais reservatórios, o intervalo de tempo entre as lavagens devem ser definidas com base na avaliação sanitária, sendo que na falta de análise dos dados da avaliação sanitária é recomendado um intervalo mínimo de 2 anos. E o registro. Né? O que gerou isso? Quando a gente começou a fiscalizar em 2006, 2007, você chegava lá
reservatório lá de São Luís, Montes Belos, por exemplo, que é lá no pé da serra, uma subidinha bem considerável, e você chegar pro gerente, quando é que foi limpo o reservatório? Eu falei, ó, eu tô aqui há 5 anos, nunca limpou não. Então, como é que a gente vai cobrar do usuário que ele limpa a caixa d'água a cada 1 ano, a cada 6 meses, se a própria empresa não faz isso? Então, a ideia era o quê? Cobrar isso deles, a gente monitorar isso. Então, eles vão ter um registro, ó, limpou quando? E foi feita essa proposta de pelo menos no mínimo 2 anos. Claro que sim, 1 ano a 2 anos, dependendo da qualidade da água. Porque também, se separar um reservatório estratégico, separa a cidade inteira. Imagina Goiânia parar o primeiro reservatório depois do João Leite. Parou a água aqui 5 dias sem água. Então, é uma coisa que você faz um intervalo de tempo muito maior ou quando for extremamente necessário, quando a água estiver uma qualidade bem já comprometida. Coloque em discussão. Não havendo discussão, podemos colocar em votação. O voto é pela aprovação da referida instrução normativa solicitada pela Saneago, revisão 1. Os favoráveis, por favor, permaneçam como... Desculpa, você tem alguma manifestação? Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Então, ficou aprovada. Encaminhe-se ao Conselho. Referida instrução. Próximo ponto de pauta. Item 3.2, processo AGR 2009, final 11976, defesa da autofração 103/2010 do município de Cidade de Goiás. Bom, esses meus processos só tem um que é diferente, que é quanto à qualidade. Eu estou tentando achar ele aqui. Se eu acho ele aqui. 2111? Bom, então só por uma questão de ordem aqui das nossas discussões, se não for problema, queria relatar esse do item 3.8 primeiro, que é o processo 2010 final 2110, e os outros são todos iguais, eu acho que dava pra gente discutir junto. Então esse primeiro processo, modo de infração. Lavrar a desfavor da Saneago. Minha fiscalização realizada no município de Valparaíso, haja visto o parâmetro de ferro total superior ao limite definido na portaria 518 de 2004, do Ministério da Saúde. Fundamentação foi o artigo 7º, inciso 6 da Resolução 231, artigo 21 da Lei 13.569 e o artigo 69 da Lei 14.939. A penalidade classificada de alta, arbitrada em R$ 22.091,18. A Saneago, na defesa, alega, em síntese, que realiza tratamento avançado na água, que está em processo de aquisição, juntando documento, mais uma unidade de ETA compacta, principalmente para remoção de ferro, e que apresentou em anexos laudos de análise de água cujas amostras obedecem aos parâmetros estabelecidos pela portaria 518 do Ministério da Saúde. Isso em sede de defesa.
A gerência de saneamento manifestou-se pela manutenção, assim como a assessoria jurídica. A gente observa que o que consta dos autos, a defesa não trouxe elemento que justificaria a anulação do referido auto de infração. Observa-se que o mesmo atendeu os requisitos de validade de um ato administrativo e ressalta ainda no relatório que fora conferida à empresa oportunidade de sanar a não conformidade apontada antes da lavratura do auto de infração, o que de fato não ocorreu, segundo manifestação da gerência técnica. Fiz por oportuno que a não conformidade geradora da presente autuação refere-se à qualidade da água consumida por toda a população da cidade, nesse caso, e que se referem os autos, aqui se referem os autos, Valparaíso, né? Conforme bem consignado pela gerência técnica. É o breve relatório. Coloque em discussão. Você tem alguma consideração? Bom dia a todos. Quanto a esse processo, realmente não foi apresentado o atendimento em tempo hábil, mas de qualquer forma, nós vamos repassar isso para a diretoria, né? E sempre reportando a GR, mesmo que não tenha tempo de apresentar antes do julgamento, mas a gente sempre vai apresentar para a GR, para os representantes dos usuários, que a gente não está dando as costas para as inconformidades e vamos sempre procurar solucioná-las, né? Bom dia. Só relembrando, né, a gente fez questão de, na reunião passada, contar aquela história curta sobre Águas Lindas. E relembrando, né, a gente tem lá mais de 100 poços e cada poço, né, construído lá conforme a técnica lá do empreendedor lá da região à época. Águas Lindas, a gente não tem sistemas de reservação, né? Cada poço atende uma determinada... Mas Valparaíso é diferente da estação de Águas Lindas. Valparaíso já não é aquela questão dos poços, que é de terceiros. Então me perdoe, eu tinha entendido que seria Águas Lindas, né? Ah, tá. Então apaguem tudo que eu disse aí. Tá? Ok? Então não tá, mas ainda tá chiando ainda. Deve ser. Só esclarecendo uma coisa para esclarecer para vocês, é porque esse bairro aí é o Valparaíso 1. Ele tem, se não me engano, 5 etapas. A, B, C, D e E. E consta com a gente uma resposta de um outro processo que esse bairro ele tem um problema de ferro no solo. Por isso que e tem problema de falta d'água. Então o que a Saneago fez? Ela fez um poço que ligou direto na rede. Só que esse poço, a localização dele, ele tem um índice muito alto de ferro no solo que passa para a água, que ela está tentando resolver com a complexação de ferro, que é a adição de um outro produto. Só que isso demanda um certo tempo. E ela está começando a limpeza da rede, da etapa A até chegar à etapa E. A gente tem até um cronogramazinho de quando vão ser feitas essas limpezas na rede para se evitar esse tipo de problema. Esse aí é a etapa D. Então ele está começando pela A até chegar à etapa E. Então esse é um problema recorrente, é um problema constante e consta várias reclamações na ouvidoria nossa aqui em relação à qualidade de água, porque quanto maior o índice de ferro na água, altera os outros parâmetros, que é cor e turbidez. Ok. Falando. Eduardo,
Nessa região lá, esse problema, eu tenho algumas perguntas. Nessa região, esse problema já ocorre há quanto tempo, há quantos anos? E quando é uma região que tem esse problema de ferro no município, em grande área, em grande parte do município, qual que é a solução que a Saneago tem para apresentar? Porque tem que ter uma solução. O que tem acontecido é o seguinte, é antigo. A Alessandra estava aqui há alguns anos atrás, ela voltou, na época que a Alessandra trabalhava aqui, já tinha esse problema. Eu mesmo, de uma reflexão que eu fui, não sei se foi com ela ou foi com alguém, eu estava chegando na ETA do Valparaíso, que é beirando a BR, estava chegando lá uma ETA compacta que eles iam instalar. Então, sim, é um problema que acontece, já tentaram resolver várias formas, e estão tentando ainda. Então, sim, das formas que eles têm, até o Érico pode me talvez complementar, é uma ETA que retira o ferro, como já aconteceu em outros locais, como, se eu não me engano, Interlândia, aconteceu isso, tinha um problema de ferro também, e você tenta fazer algum tratamento. A portaria fala que você, dependendo do nível de ferro, você pode fazer um processo que é a complexação. Mas tudo é um processo que demanda um investimento e demanda um tempo maior. O problema é que a empresa, sim, nesse caso aí, ela respondeu, então a gente vai levando. A ideia é o quê? Ela vai fazendo descarga da rede quando necessário e vai tentando limpar essa rede até resolver esse problema. O problema é que nesse caso ela não fez, não falou, demorou muito. Hoje já está, assim, a tendência nesse caso aí é de pelo menos ter soluções emergenciais até chegar na definitiva. Tá? Então, é um caso mais complexo. Acontece em várias cidades têm esse problema de ferro. Muitas vezes, a maioria dos casos ligado a poço. Alguns casos tem mananciais superficiais que tem nível maior de ferro. Entendeu? Então, mas tem acontecido em várias cidades também. Até Goiânia, né? Ela lembrou também. Em alguns pontos tem. Só complementando o que foi exposto pelo Eduardo, a Saneago está com recurso do PAC, eu não sei se é 1 ou 2. Um recurso do PAC 1 exatamente fazendo a modificação da ETA de Valparaíso. Enquanto isso, é exatamente o que ele disse, a gente está com a limpeza pontual em bairros, né? E a gente está discutindo outra solução mais dinâmica, né? Mas isso é uma questão que a gente, até sair a reforma da ETA. Ok. Então, em votação, eu voto. Pelo exposto e às vistas consta dos autos, especialmente os pareceres técnicos e jurídicos, constantes dos autos, que nas duas fiscalizações foram constatados ferro total acima dos níveis aceitados. Meu voto é pela manutenção do referido auto-infração. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ficou mantido. Então, o próximo ponto de pauta, que seria o processo começando 3.1, dá para a gente discutir todos em conjunto, não tem empecilho. Às vezes há alguma particularidade de cada um, a gente vai falando aqui. O 3.1 ao 3.9, com exceção ao que a gente acabou de discutir, 3.2, né? 3.2. Ao 3.2 ao 3.9, com exceção ao 3.8, são autos de infração referentes à manutenção, que é o artigo 7º, inciso 17 da resolução. O primeiro, que é o 3.2, final 11976, presença de eflorescência no reservatório Pedro do Vico. Nas duas fiscalizações, a principal alegação na defesa que a eflorescência foram eliminadas, conforme as fotos enviadas, isso em sede de defesa. O segundo processo, final 5566, Rianópolis, pintura desgastada, na ETA, no reservatório da ETA, nas duas vistorias, nas duas fiscalizações, de decorrência isso foi lavrado o auto de infração. A principal alegação da Saneago que o processo está em licitação, conforme documentos enviados pela Saneago. O terceiro processo, final 3777, vazamento no registro do filtro na ETA.
principal alegação informa que se trata de um pequeno vazamento em um registro de gaveta, que é normal ocorrer o mesmo, onde as manutenções corriqueiras corrigem eventuais falhas. O outro processo, final 11556, ausência de guarda-corpo na ETA e no reservatório do distrito de Vianópolis. Principal alegação que o processo licitatório está em andamento. O outro, Iporá, final 7555, presença de trincas. Principal alegação na defesa informa que os vazamentos, que os mesmos, as trincas, que as mesmas foram recuperadas conforme fotos enviadas. O outro, 0887, em Mundo Novo, eliminar infiltrações no reservatório elevado. Alegação principal, que a obra está em andamento, em sede de defesa. O outro, 02110. Não, esse já foi. O último é o final 8726, posse, vazamento de registro na ETA. Principal alegação que as não conformidades foram sanadas, conforme as fotos em anexo. Então, são algumas situações já corriqueiras, rotineiras, que a gente já discutiu algumas vezes aqui. Infiltração, eflorescência, vazamento. Trincas. Metade foi solucionada, apresentou fotos dentro do processo em sede de defesa. Metade não foi nem solucionada em sede de defesa. Eu coloco em discussão. Nesse primeiro, né, o 1976 fala que informe que as eflorescências foram eliminadas, conforme as fotos enviadas em anexo. E está pela manutenção, foi resolvido. O problema é que também o último é que foi depois do auto de infração. Isso foi alegado em sede de defesa. Depois, então. Foi alegado em defesa, sede de defesa. Entendi. Esses são ainda os remanescentes daqueles processos que a gente discutiu. Inclusive, foi na reunião que o presidente da Saneago teve a semana aqui. Foi conversado a respeito desses processos, que são processos antigos que foram solucionados depois da lavratura dos respectivos autos de infração. São os remanescentes ainda que estavam guardando a apreciação nossa aqui do Conselho. Coloque em discussão. Esses aí que cabem recurso para o Conselho, é isso, né? Cabe recurso para o Conselho. Não. Tem recurso. Já é um histórico nessa Câmara, né? Quando afeta a qualidade da água, realmente é indiscutível, né? Não se discute. Agora, esses casos que não afetam a qualidade da água, a posição nossa, que representa o operador, é que não se aplica essa multa dessa gravidade, dessa monta, né? Então, mas já que aqui eu sei que às vezes meu voto é contra, nesses casos em que não afeta a qualidade da água, mas parece que não cabe aqui fazer isso, né? Tem que deixar a companhia fazer o recurso para o Conselho, né? Cabe recurso ao Conselho. Não é isso? Processo. Mesmo esses que já foram feitos, foram resolvidos extemporaneamente, mas cabe também recurso, né? Não é isso? Cabe recurso. Da decisão nossa aqui na Câmara, a Saneago vai ser formalmente notificada, e tem o prazo de 10 dias. O recurso são 10 dias, 15 dias. 15 dias. São 15 dias para apresentar recurso ao Conselho. Em função de que isso não tem causado dano ao consumidor, né? Dentro da linha que nós sempre pautamos aqui nessa Câmara, exceto do Valparaíso, né? Quer falar alguma coisa? Então, dentre desses 7 processos que foram colocados aí,
Temos 4 aqui, que, em que pese nós não temos atendido dentro do prazo, porém atendemos, né? A gente não pode deixar de manifestar isso, que a Saneago está sempre buscando atender com as inconformidades verificadas pela reguladora, né? Então 4 a gente atendeu fora do prazo, mas atendemos e vamos apresentar isso na próxima, na instância seguinte. E os outros 3 processos, foi solicitado o prazo e a reguladora não nos concedeu o prazo. Qual processo que foi? Os 3 outros processos. Quais? Mundo Novo, Vianópolis e Rianópolis. Vianópolis e Rianópolis. Agora, Mundo Novo? Isso. Quando não é aceito o prazo, é que vocês não apresentaram documentos. Todos os prazos que tem comprovação, vocês informam, vai ser feito, realmente está mostrando orçamento, está mostrando dotação orçamentária, tem documento. O que acontecia antigamente, hoje não acontece mais. Você tinha situação assim, eu quero 200 dias. Faz o pedido. E aí? Aí depois vem aí a gente aceitou. Aí vem, eu quero mais 150 dias. Aí fica pedindo, sem demonstrar que vai fazer alguma coisa. Então, hoje não. Hoje tem processo que chega, que tem resposta de vocês que é 50 folhas de documentos. Explicando, mostrando orçamento, a situação do processo dentro da empresa, tinha um espelho do processo dentro da empresa, projeto, tem uns que tem um projeto que você tem que abrir a prancha inteira. Então, hoje está vindo mais organizado. Mas esses processos antigos, simplesmente pedia prazo. Tem processos lá que a gente até trouxe na reunião e que tinha 5 ou 6 prorrogações de prazo. Sem justificativa e ainda concedida. Algumas foram concedidas. Aí quando as que não vieram com documento, a gente pediu para mandar documento. Não aceitamos porque faltou documento, isso. Aí depois alguns mandaram o documento em seguida, complementando. Então, se não foi aceito, não foi porque não quisemos aceitar, acordei de mau humor hoje, não quero aceitar. Todos até o contrário, inicialmente a gente aceitava até sem documento. Pedia, a gente aceitava. Hoje não tem como aceitar sem documento, porque ele pode ser, pela resolução, ele pode ser excepcionalmente prorrogado. Então, excepcionalmente tem que ter comprovação, tem que ter alguma coisa fundamentada, que hoje tem. Então, se não foi aceito, vocês não têm um histórico ainda do processo inteiro. Ontem a gente tem uma notícia o Eric deu uma notícia até boa ontem, que hoje a Saneago, quando ela chega um termo, ela abre processo, como a gente faz. Antigamente não, os processos antigos dele ali é só auto-infração. Então eles não têm o histórico de quando foi a primeira fiscalização no processo deles. Hoje já tem. Então hoje já tem como acompanhar. Se vocês tivessem seus processos antigos, ia ver que teve realmente pedidos, alguns aceitos, outros não. Esses 4 que foram resolvidos, tem como resolver aqui nessa Câmara ou não? Essa aqui é a situação. Aqui tem como reconsiderar aqui os 4? Que foi depois do auto de infração lavrado. Então, aqui não tem como fazer nada. Aqui não tem como, é complicado. Então, não tem um respaldo jurídico. É o voto de cada um, né? Aí, entendeu? Nem no. Eu falo lá pra cima porque é no 10º. É lá no telhado. Não, então. Só lá. Lá tudo pode. Lá pode. Lá tudo pode. Não, então fazer esse pedido pro conselho, né? Não é isso? Se tiver a fundamentação que embasaria antes do auto de infração lavrado, alguma documentação que vocês tiverem lá que não foi juntada no processo, que embasaria alguma coisa nesse sentido, antes do auto de infração fosse juntado em sede de recurso, justificaria. E uma outra opção, para esse caso foi solucionado, é vocês proporem um TAC e a gente vai avaliar a legalidade, se pode ser feito ou não. Propõe uma multa menor nesses que foram feitos, já propõe agora para o Conselho. Mas multa menor não tem como, o valor mínimo já. Então, sei lá, acho que mas eu acho que talvez nada impede que o Conselho decida isso, porque a resolução do Conselho também depende do Conselho. Mas de qualquer forma... Ele pode pedir o prazo também no Conselho? Não, de qualquer forma... O prazo ali, ele pode pedir o prazo. Sabe isso? De qualquer forma, uma sugestão que a gente teve, até na próxima reunião, até o Zé de Paulo, na própria pauta mesmo, eu coloquei na pauta que você tinha pedido, que a Saneago propôs, nesse caso, a solução de um TAC, porque já não tem mais o que investir para resolver o problema, resolveu. Então,
para propor naquelas cidades um investimento, reverter a multa em investimento, um benefício, e a gente vai verificar a legalidade disso. E, pelo que, se eu não me engano, no próprio setor elétrico, o TAC pode ser feito como alternativa à multa. Então a gente vai comparar também com outras legislações, ver se é possível ou não. Já foi aprovado aqui isso, transformar a multa em obra que atendesse a comunidade. Mas né? a única que a Saneago fez isso, a Saneago não cumpriu. E o processo não foi Interlândia, o processo, a decisão da Câmara, do Conselho na época, não colocou condicionante, não colocou penalidade por não cumprir e ficou por isso mesmo. Mas eu acho que é um caminho. Então, só para esclarecer, então, quando a questão do TAC, a gente já está trabalhando, né, em cima desse processo, que depende de analisar a parte técnica, operacional, a parte financeira, né, a parte jurídica, para depois a gente apresentar isso para a diretoria, que tem o poder da decisão. E logo vai ser apresentado para a GR, né, que é uma questão que a gente já está bem amadurecida na Saneago. Então, só para reiterar mesmo, dentro desses 7 processos, atendemos 4 fora do prazo e os outros 3 está em andamento o atendimento da inconformidade. Ok. Um dos 4 é o vazamento, que é o difícil de você saber. É corriqueiro, né? É corriqueiro, mas... Dentro do modo de operação da empresa, com essas manobras das válvulas, é corriqueiro esse vazamento e é corriqueiro também a manutenção. Né? Uma das formas de você provar isso, você ter registro de manutenção, você apresentar isso. Tipo, todos os registros que você faz de tanto tempo, você vai lá, registra que você fez manutenção, é um documento que pode ser talvez reconsiderado lá em cima, não sei. Sempre a gente recomenda, né? Vamos reiterar esse registro. Ok. Em votação? Bom, então, pelo discutido, pelo exposto nos presentes, nos referidos aos de infração, dos itens 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.9 de nossa pauta, os votos nos respectivos processos do que constam nos autos e especialmente os pareceres técnico e jurídico, manifesto pela manutenção dos referidos autos. Quer fazer votação individual? Qual em votação, André? Anulação. Sarquias? Anulação. O Wagner? Manutenção. Do Zé de Paula. Então ficaram mantidos com o voto contrário do André e do Sarquias. Próximo ponto de pauta. Outros assuntos, item 5, de interesse da Câmara Setorial. Como outros assuntos, a Secretaria Executiva propõe um calendário de reuniões. Explicando, por exemplo, que de agosto para setembro tem 2 semanas pulando por um motivo. Primeiro que a reunião é cada 15 dias, e no dia 6, toda quinta-feira, primeira quinta-feira do mês, tem reunião de gerentes na agência. Ou seja, essa sacramentada aqui dentro, e que utiliza tanto o auditório quanto o secretário executivo. Então, por isso que a gente não colocou. E é de manhã também. A não ser que vocês queiram, talvez, passar a reunião para tarde, aí teria para colocar dia 6, aí a gente remanejaria o restante. Mas é uma proposta para vocês analisarem, se vocês concordem ou não. Eu não sei, aí tem que ver com o Zé de Paulo, com o Danilo, o volume de processo que eles têm, se dá para voltar nessas semanas aí. Se falar primeira quinta-feira, mas aqui no calendário... Não, eu não coloquei dia 6 por causa disso. Então vai dar certo. Hoje é 23, pulou uma, outra já Não, vai pular 2. Vai pular 2. Tanto aí quanto em dezembro. Dezembro para novembro pula 2 também. A outra alternativa seria nesses dias para colocar reunião à tarde. Até porque de manhã, na sexta tem reunião do transporte que já é sacramentado. Eu não sei quando é que é da energia, quando é que é aos demais. Já tem uma pauta formada aqui. Aí já tem uma pauta formada aqui. Não, exatamente. Aí tem mais alguns seus possivelmente. Entendeu? Nessas 2 quintas-feiras aí de setembro e dezembro, a gente pode fazer à tarde? Que aí faria à tarde e jogaria todos para cima. Mas à tarde tem a reunião da Câmara Não, é a
Recursos naturais. É sempre à tarde? Quinta-feira à tarde. A gente viria outro dia, então, se for o caso. Aí vocês decidem. Essa forma aí não tem que mudar nada. A outra alternativa para a gente poder ter mais reuniões e terminar os processos seria fazer reunião na semana que tem reunião de gerente, ou em outro dia de manhã, ou um momento à tarde. Quarta-feira tem reunião do conselho, não tem jeito. Né? E do conselho, geralmente, ela é quarta de manhã, mas tem vezes que é quarta à tarde, dependendo da demanda, dependendo do compromisso do presidente, uma coisa assim. Vamos fazer essa próxima à tarde, e aí na próxima a gente já aprova o calendário. Então eu vou ver a disponibilidade do auditório, e aí a gente já fez direitinho. E aí a gente aprova o calendário na próxima reunião, então. Porque dia 6 à tarde, 14h30. Eu vou confirmar ainda se tem um auditório reservado ou não, porque a do recurso também é de 15 dias. Porque aí, a partir do momento que a gente define o calendário, eu já encaminho esse documento para a gerência específica aqui de gestão e planejamento e já fica reservado. Entendeu? É o calendário. Dia 6 dá para você à tarde? Então, beleza. Bom, então... Por favor, só para falar um negócio aqui. Eu queria pedir a alteração do horário de início da reunião. Para o mínimo às 9 horas. Eu não tenho condição de chegar aqui no primeiro. Toda vez eu vou chegar atrasado. Se puder ser às 9 horas, para mim é ideal. Eu acho que para vocês também, né? Que nós chegamos juntos. Ó, o Wagner, não dorme, né? Bom, então, as que forem de manhã, a gente volta ao horário de 9 horas normal. Aí essa do dia 6, a gente faz às 14h30, Isso. Fica previamente dependente de comunicação. Isso, dependendo somente de comunicação e agendamento. Ok? Obrigado a todos. Deixa eu só tirar uma dúvida, pois Danilo. Eduardo, sobre as atas das reuniões da Câmara Setorial de Saneamento, elas são enviadas para Saneago? Ainda não, a gente tem que ver em relação a colocar no site, né? Seria bom colocar no site. Colocar no site. Tem que ver o pessoal no site, sim, antes dela ser apresentada e aprovada, apreciada. Não, ela é depois de aprovada. Depois de aprovada? Ela só entra depois de aprovada. A Saneago não tem direito de ter... Não, porque ela pode ser modificada na hora aqui. Então eu só posso publicar uma coisa quando todo mundo assinou, todo mundo aprovou. Aí como então que a Saneago pode manifestar alguma coisa se ela vai ser modificada aqui, mas ela não tem conhecimento? Não, calma. É só a ata, né? É só a ata. A ata da reunião passada. A ata, vocês vão ser notificados da decisão da Câmara, dando prazo para recurso. É uma notificação específica que vai para vocês. A ata é só para registrar. O que é interessante da ata? Da ata é interessante vocês até mostrarem pro diretor, porque ele é um resumo da reunião, mas depois que ela é aprovada, aí você tem todo o histórico, pode ser que alguma coisa que eu coloquei, algum conselheiro não concorde, alguma coisa que ele falou, que ele achou que ia colocar, a gente pode ser que não coloque, então, ela só pode ser publicada, ela só torna-se pública depois que ela é aprovada. Antes de ser aprovada não tem jeito. Mas de qualquer forma, todos os vídeos são colocados no site. Todos os vídeos das reuniões estão no site da GR. E se você quiser alguma inclusão na ata, você também pode observar alguma coisa, você pode solicitar. Pode solicitar. Eu vou sempre caminhar a minuta dela antes para vocês também. Entendeu? Certo. Como eu encaminho para eles, eu caminho para vocês também. Porque aí você pode até mesmo corrigir alguma coisinha, complementar alguma coisinha que você lembrou. Entendeu? Agora, outro item aqui que a gente queria tirar alguma dúvida, eu propor uma sugestão, de se aumentar o prazo, então, da publicação da pauta, pelo menos uma semana antes, porque às vezes a gente precisa do pessoal da área técnica, para mobilizar eles, né, para eles pararem, agendarem o que eles estão fazendo e para poder nos dar o respaldo aqui, o nosso direito de defesa também, né, ter esse... Certo. A gente depende muito, sim. Eu dependo muito dos conselheiros terem processo para julgar, porque muitas vezes ele não deu tempo de analisar. Então, a partir do momento que eles tiverem o processo, só me encaminhar eu coloco antes. Por exemplo, o José de Paula já tem 8 processos. Na próxima reunião você já pode já tem 8. olhar esses 8 aí. Entendeu? Esses que estão na pauta que vai ficar para a próxima pauta. Essa está sendo possível de prever, mas tem as outras, né? A gente gostaria de... Sim, o prazo é mínimo para poder ter reunião 3 dias antes, mínimo.
Não importa, ele pode ser colocado antes, só que depende do trabalho dos conselheiros também. Muitas vezes eles têm compromisso, talvez fora daqui, ou acumula, que são em outras câmaras também, acumula processo de outra câmara. Então, fora daqui, muito pouco. Problemas são, no meu caso, também. São 500 processos de transporte lá esperando, fica olhando pra gente o tempo todo. A gente entende a carga, né, de serviço, como a gente também tem a nossa carga. Mas aí a gente queria também compatibilizar isso. Às vezes a gente precisa de... Assim, eu não posso te prometer que a gente vai conseguir sempre colocar uma semana antes, mas aí se a gente tiver processo, né? Você pode. Só para você lembrar, eu fiz uma proposta naquela reunião, como os processos são estanques, o convite foi que você viesse para cá e vislumbrasse todos os processos. Ontem a gente já conversou. Eu acho que o mais fácil é isso, do que esperar. De novo, se você for esperar o julgamento, vai dar o mesmo problema, né? Esse é o problema que a gente enfrenta. Se você tiver aqui e pedir uma relação dos processos, todos eles estão no protocolo, estão todos disponíveis, você pode saber exatamente o que é de cada um. E com certeza todas as notificações estão lá na Saneago. Só você saber os que foram julgados e que não foram. Então não há necessidade, eu tinha sugerido de atrasar a reunião, não há necessidade disso. Você tem as informações lá. Então ontem eu já fiz essa solicitação informal para o Eduardo. A gente tem uma relação de todos os processos, e até mesmo a localização, se está para a fase para julgamento de defesa ou não. Não, os relatórios eles têm todos meio digital. Então o que acontece? Aí eu tenho uma relação de todos os processos, o que está no jurídico, o que está no conselho. Então, eu tenho que ver lá a listagem. A listagem tem tudo, até os que foram arquivados, os que foram a ser defesa da diretoria executiva, conselho. Então, essa listagem eu vou passar para o Érico, para ele poder acompanhar direitinho. E essa listagem está com a defasagem no máximo 2 semanas, que a gente sempre atualiza, cada 2, 3 semanas a gente atualiza ela. Bom, então são no mínimo 3 dias. Na medida do possível, a gente vê os processos relatórios estiverem ficando prontos, a gente vê se lança antes, o Eduardo passar para vocês antes de publicar alguma coisa nesse sentido. Você quer falar? Dentro da ideia, pegando um gancho, a gente tem as dificuldades próprias e dentro daquilo que foi colocado na reunião passada várias vezes, né? Comunicação. Falta comunicação e a gente está numa fase muito difícil. A nossa curva está na subida, não estabilizou ainda. Acredito que lá na frente vai estabilizar a demanda da GR em relação a Saneago, né? Então a gente está estruturando a equipe e distribuindo as atividades para responder à GR, né? No futuro e a nossa meta, a gente já definiu uma meta lá, né? A nossa meta é infração 0. Não sei quando vai chegar. Então, no geral, ficou definido, nós estamos trabalhando assim, o que está em andamento é ele que está correndo atrás, vamos dizer assim, né, que foi discutido nesse instante. A construção de criar um protocolo dentro da empresa, que envolva toda a empresa, para como atender as resoluções da GR nos aspectos da regulação técnica, serviço, qualidade de água. A gente está construindo isso. Após essa reunião que eu estive aqui no dia 9, se não me engano, né? Não me recordo direito. Nós já fizemos uma reunião estruturada com o corpo técnico da empresa do interior e da capital. Tiveram 33 pessoas presentes. E a gente já discutiu lá, o nome do evento que a gente deu foi Informações sobre a Agência de Regulação, onde a gente começou a construir esse protocolo de atuação. Então a gente vai nós vamos escrever realmente como vai ser todo esse procedimento. Algumas decisões já foram tomadas, como abrir processo, né? Já a partir do formulário que é entregue para o gerente do distrito, já se antecipar, inclusive, ao próprio relatório, enfim, né? Já tem algumas coisas definidas. Isso é uma construção, então isso está em paralelo ao que está sendo respondido, essa curva ascendente de processo que tem aí do passado, que tem que correr atrás. Então, estamos envolvidos, além da gente, Elisete e outras pessoas. O TAC sobre a conversão de recurso de multa num plano de aplicação na localidade, em benefício do cliente.
e está sendo construído por ele, como ele disse. A primeira avaliação é jurídica, né, que a gente envolveu alguém da jurídica lá para começar a discutir, depois entrar na parte técnica. A resposta Aparecida, eu estou envolvida nela diretamente, a gente já está construindo exatamente com a gerenciadora e a nossa projetista. Não sei se chegou o documento para nós lá ainda, né, para o presidente ou para a nossa gerente, superintendente, mas a gente já está construindo a resposta sobre a Aparecida. A hora que chegar, já está documentado para vocês, né. Se for conveniente, né, eu levei a ideia de fazer uma apresentação em forma de palestra, né, se vocês aceitarem, a gente chega com o documento por um lado e uma palestra, digamos, com caráter mais lúdico de outro, onde a projetista e gerenciadora vai apresentar toda a problemática de Aparecida, né? Eles têm uma prática disso aí. Nessa palestra pode envolver a GR, Ministério Público, Alta Direção, né? Tá? Então, no geral, a gente está construindo, e tem outros assuntos que me fugiram agora no momento, mas no geral a gente está trabalhando para construir uma relação nova em atendimento à GR. Se eu me lembrar de alguma coisa, eu pego o microfone em sequência aqui. Em relação à Aparecida, a gente solicitou, a gente está indo amanhã à tarde, no sistema aqui de Goiânia, que tem interferência com a Aparecida, que é a ETA Nova, Doutora, então que a gente vai complementar o nosso relatório com essa fiscalização, porque influi diretamente, quer dizer, vai estar mostrando que a Saneago pode não estar com obras em pleno vapor em Aparecida, mas as obras que vão ser necessárias para poder funcionar essas obras Aparecidas estão andando. Tá? Então a gente está indo. Com relação à palestra, eu particularmente acho desnecessária e perda de tempo nossa. Por quê? Porque é uma ação civil pública, é cumprir, é fazer relatório, é executar, não tem o que discutir. Explicar o problema para o juiz, ele está ligando para isso, não. Ele não vai vir aqui também, não. Te garanto que o juiz, o promotor de Aparecida não vem aqui, não. Então, assim, eu acho que é uma perda de tempo, porque a área até conhece o problema, a gente está lá direto. A gente está vendo, vocês estão informando os problemas das empresas que estão mudando no contrato, está relicitando, grande parte delas estão relicitando os contratos para uma nova empresa. Então, sim, aí é um problema que vocês estão enfrentando. Algumas vezes foge até mesmo da alçada de você, até porque são recursos, a maioria das vezes federais, que tem que seguir uma tabela de preço federal. E a tabela de preço está baixa. Um grande questionamento das empresas é isso. Então, tem coisas que fogem de vocês. Só que vocês têm que ir tentar resolver e tentar justificar para o promotor, para o juiz. E para a gente também, mais para eles que para a gente, até porque a gente está entrando com uma determinação ainda do juiz. O sistema não está pronto ainda e nem convênio que parece a gente tem. Então, assim, eu acho que sim, seria bom fazer relatórios bem fundamentados, tanto para a gente quanto para o juiz. Acho que é mais importante do que você trazer a pessoa aqui para poder falar e não vai resolver muita coisa. Foi feito aquele relatório? Esse para responder? Não, nós estamos trabalhando nele. É pelo seguinte, é porque existe projetos, obras e financiamento de várias origens, né? FGTS, BNDES, FUNASA, recurso próprio, e em vários estágios, né? Obra paralisada, obra iniciada, obra não começada, questão de preço, e tem ações também derivadas da prefeitura, né? Ações derivadas de iniciativa de parlamentares, né? Quem encerra? Aí a gente fala sem o microfone, porque o microfone tá ruim a falar aqui. Vou encerrar a reunião, a gente conversa. Então fica encerrada a sessão. Obrigado.